No vídeo de hoje, eu trago uma das maiores personalidades mundiais, sem dúvida nenhuma, sobre essa discussão pobreza, desigualdade, políticas e sociais. Trago o professor Ricardo Paz de Barros para conversar com a gente sobre todas as questões que a pandemia da Covid-19 está trazendo para o nosso país, a recessão econômica e, mais fortemente, os impactos sociais, né, de todo esse problema. E conosco também o professor João Mário Sanz de França. O João Mário é o presidente, né, do IPES, o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará, que o Estado do Ceará tem desenvolvido ao longo dos anos uma série de políticas de cunho social e o PB, inclusive, vem nos ajudando há muito tempo aqui no Estado, principalmente na educação, trazendo seu conhecimento para o sucesso da educação do Estado do Ceará. Então, antes de começar, PB, eu queria só fazer aqui um breve lido do currículo de vocês para as pessoas. Eu sei que você é uma figura extremamente já conhecida, mas só para a gente nivelar aqui quem ainda não lhe conhece, para ter seu perfil. O Ricardo Paz de Barros é professor do INSPER, economista-chefe do Instituto Ayrton Senna, graduado em Engenharia Eletrônica pelo ITA, tem mestrado em Estatística pelo INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, e doutorado em Economia pela Universidade de Chicago. Foi economista do IPEA por 30 anos e trabalhou também na Secretaria de Ações Estratégicas da Presidência da República em 2011 a 2015. Eu acho que está tudo certinho, né, bebê? Eu esqueci de nada não, né? No seu currículo. Está tudo certo. Quer dizer, aqui nós temos aqui a oportunidade de conversar, como eu já falei, um grande especialista do tema. E para conversar, me ajudar aí a bater essa bola com o PB, o João Mário Santos de França, diretor-geral do IPES. João Mário é engenheiro civil de formação, doutor em economia pela Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, né, e atualmente comanda aqui o Instituto de Planejamento do Estado. Pepe, eu sempre, quando começo a gente a conversar, eu trago essa discussão porque eu gosto de ouvir as posições de cada um, que é, né, a Covid-19, ela traz consigo um debate, um suposto debate entre o trade-off de salvar vidas ou salvar empregos. Né? Então essa é a discussão não só no Brasil, mas se a gente olha a imprensa internacional também tem várias posições a esse respeito, ou até um mix dos dois. Como é que você se coloca, PB, nesse debate? Cara, eu acho que, em certo sentido, é um falso debate. É uma questão de você calcular custos e benefícios. Não tem nada tão ético nisso. Se tiver alguma coisa ética, eu acho que o direito humano à vida provavelmente deve é, ser mais importante que o direito humano ao trabalho. Se fosse pela ótica do direito, talvez fosse rápida a solução dessa aparente controvérsia, mas se fizer as contas, você vai perceber que o dano que isso pode causar ao capital humano é muito maior que o dano que ele pode causar para a economia. Então, se eu fizer uma conta muito simples, eu vou perceber que, da minha maneira de empresário, que tem uma máquina, não vai usar essa máquina na chuva, e ele tem que parar com a obra, porque isso vai destruir a máquina dele. Um país que tem um capital humano não vai destruir o seu capital humano porque tem que guardar esse capital humano por alguns meses. Né? Evidentemente, você tem que descobrir maneiras de ser capaz de usar esse capital humano sem destruí-lo, da mesma maneira que o empresário vai descobrir qual é a maneira de dar cobertura para a máquina, da maneira que a máquina possa ser usada mesmo chovendo, né? Mas ele, a última coisa que ele vai fazer é depreciar a máquina dele, usar a máquina dele por 2 meses, com uma fortuna, e que vai funcionar 3, 4 meses e depois parar de funcionar. Então, a mesma coisa, nós temos uma quantidade enorme de recursos humanos que a gente tem que proteger nesse momento, e o custo para proteger esse capital humano nesse momento é um custo elevado, comparado com a perda desse capital humano é pequeno. Ô Ricardo,
eu sou estudante de humanas, mas ainda nesse debate tem quem sugira um isolamento vertical, né? Quer dizer, deixar os idosos em casa e os jovens, as crianças, poderem circular. Parece que isso também não tem muito apelo aí na evidência empírica, né? Quer dizer, aí a questão se você está querendo correr esse risco e o quanto que esse isolamento digital se realmente consegue separar esses grupos. Então, a questão é se alguém realmente tiver a evidência de que dá para fazer isso, que isso é seguro, vamos fazer. Agora, não adianta nada você ter, também não adianta nada você criar dois segmentos da população, né? Onde no futuro um não pode entrar em contato com o outro. Quer dizer, se você tiver, se você isolar os idosos em um ambiente onde o vírus corre solto, né? Vai ser muito difícil depois você integrar aquilo que você separou desse grupo. Quer dizer, nenhum neto vai poder dar um beijinho no avô nunca mais. Mas é uma questão está convencido que essa tecnologia de saúde funciona. Eu acho que o custo de paralisar as crianças talvez seja relativamente menor, portanto, porque as crianças realmente, principalmente em pequena, vão difundir esse vírus numa velocidade absolutamente fantástica pela maneira como conduzem a vida delas normalmente. Ô, Ricardo, em famílias mais pobres, principalmente no Nordeste, é comum as famílias serem muito agregadas, né? Dos mais idosos, os filhos e os netos, vivendo, às vezes, por programas sociais ou aposentadorias rurais. Então, essa separação que você atribui ainda é mais difícil ainda nessas classes sociais ou nessas regiões do país mais pobres, por exemplo, como no Nordeste, no interior do Nordeste. Certamente. Então, quanto mais pobre a família, mais difícil é esse isolamento digital. Então, eu acho que é um risco que eu só correria se tivesse muita evidência de que funcionou muito bem em algum lugar. Não tem ninguém no mundo realmente levando isso a sério. Então, eu não seria o primeiro a tentar isso. João Mário, você ia comentar alguma coisa? Da dimensão do Brasil, os riscos de sair do controle muito grande. João Mário, você ia falar alguma coisa? Pronto, era só naquela primeira resposta do Ricardo, eu também concordo com essa falsa dicotomia que está sendo criada aí entre isolamento e atividade econômica, como se, mesmo que não tivesse ocorrendo o isolamento, a atividade econômica não fosse cair. Ela iria cair uma magnitude muito grande também, não é só uma questão de ter ou não ter isolamento, porque dadas essas expectativas que estão sendo criadas com notícias constantes de morte, internações, infecções, as expectativas do consumidor iam desabar, a demanda ia desabar. Então, assim, acho que só para reforçar, mesmo que não tivesse isolamento, a gente estaria entrando numa queda forte da atividade econômica. É verdade. Como estava antes do vírus chegar no Brasil. Né? Exatamente. Bastou ele estar na China que já afetou o comércio internacional. Exatamente. Já deu uma parada. Agora, os países, para não dizer a China e a Coreia, os países europeus têm mostrado que se você fizer um tratamento cuidar da saúde pública em primeiro lugar de uma maneira rápida, como a Áustria, que seguiu a Alemanha. A Tcheca tem feito, você vai rapidamente sair do seu problema. É uma questão de você saber gerenciar aquela coisa, você não colocar em risco o seu capital humano. E isso você consegue vencer essa guerra relativamente rápida. É claro que esses países fizeram um teste na população em massa, e o Brasil não está fazendo. Não pode.
também é um risco fenomenal, porque a maneira de se enfrentar a crise dessa é com informação. Está desinformado é a pior coisa do mundo. Então, é inexplicável o Brasil não ter, quanto, sei lá, a Rússia, que tem uma população mais igual ao Brasil, já está com 2 milhões de pessoas testadas, e o Brasil não chega a 100 milhões. Nós não temos noção de quem está contaminado e quem não está contaminado. Ô, Ricardo, há dias atrás, você deu uma entrevista no Valor Econômico e você disse uma coisa muito importante, quer dizer, que as pessoas pararem para pensar. Você disse o seguinte: esqueça o teto dos gastos. Numa crise dessas, o teto dos gastos é uma piada. Não se pode deixar de pegar em dinheiro. Quer dizer, mesmo você tendo, né, essa responsabilidade há muito tempo, com a preocupação fiscal, o momento ele é muito grave, né? E que você coloca com a questão do teto como um assunto secundário. Mas você acha que isso não poderia inviabilizar também as contas públicas para o futuro? Eu queria que você desenvolvesse. Claro, o momento atual, em nenhum momento, particularmente no momento atual, a gente tem que gastar mal no futuro. Né? O que importa não é quanto a gente gasta, é o que a gente alcança com o recurso que a gente gasta. Né? A questão, no momento atual, é que o grande problema do Brasil é você aumentar a dívida pública e, portanto, passar para as gerações futuras para eles pagarem o nosso futuro de hoje. No momento atual, eu acho que nós temos todas as justificativas do mundo, e as gerações futuras vão concordar também, de que nós estamos precisando de ajuda das gerações futuras. Né? E, portanto, eu acho que faz todo sentido do mundo a sociedade brasileira aumentar a sua dívida pública e usar esse aumento da dívida pública para garantir que aqueles que mais sofreriam com essa crise não sofram tanto assim com essa crise. Eu acho que a crise, se ela for enfrentada de maneira solidária por toda a população brasileira, ela é uma crise extremamente confortável. A questão da crise é a desigualdade que ela pode trazer. Com algumas pessoas sofrendo uma imensidão, enquanto outras vão sofrer muito pouco. Então, a solidariedade nesse momento é a coisa mais importante. E, nesse momento, o socorro que nós temos que pedir é das gerações futuras. Nós temos que pedir o socorro da geração futura, pegando emprestado, e quem pode fazer isso, além de quem pode fazer isso da melhor maneira possível é o governo federal, e um grande diálogo aí com os governos estaduais e municipais. Mas eu acho que é um momento da gente investir na proteção do nosso capital humano. E, portanto, não é a hora da gente poupar recursos. Evidentemente, nós temos que gastar esse dinheiro de uma maneira muito eficiente, porque ele vai ser caro e vai fazer falta amanhã. Agora, Ricardo, só complementando nesse tópico, como você bem coloca, existe uma desigualdade grande no país, em que, para alguns brasileiros, o custo de ficar no isolamento é relativamente baixo, e para outros brasileiros o custo é muito alto, por todas as questões que a gente sabe. Você não acha que está tendo uma certa demora do governo federal entender esse problema e esse auxílio chegar mais rapidamente para esses mais vulneráveis, por a questão dos informais, enfim, não está uma certa burocracia, uma certa demora, e aí começa a se inviabilizar os isolamentos exatamente por isso, porque as pessoas começam a sair porque não tem sustento, não conseguem se manter. Como é que você vê essa percepção do governo federal e uma certa demora nesse processo? Eu acho até que a gente sempre vai reclamar que o governo, seja federal, seja estadual, né,
Uhum. O governo federal tivesse dado dinheiro para o governo do Ceará, a gente já está reclamando que o governo do Ceará também está lento em entregar os recursos para as famílias. Quer dizer, a gente sempre vai reclamar, e é como que a gente reclame, que o governo não está mais rápido, mas eu acho que, dada as circunstâncias, a gente tem que entender que o Brasil foi pego nessa crise ah, numa situação única, porque nós temos uma quantidade de brasileiros invisíveis no governo brasileiro que não sabe nem quantos são. Né? Algumas pessoas estimam que pode ser 10 milhões de brasileiros. São completamente invisíveis e impossíveis do governo brasileiro, sem mais informação, chegar nessas pessoas. Né? Então, não é que nós temos um cadastro excelente e a conta bancária dessas pessoas, nós estamos sendo lentos em fazer o dinheiro chegar nessas pessoas. A questão é que nós entramos, e eu acho que essa é uma lição que a gente aprendeu para sempre, né? Não pode existir pessoas invisíveis no país, menos no Brasil, muito mais numa era digital que nós vivemos, todos têm que ser visíveis e isso tem um pouco a ver ter uma certa violação da privacidade, né? Todos têm que, em certo sentido, ter a sua privacidade, a sua economia visível para o governo, de tal maneira que uma situação de crise como essa, o governo possa, de uma maneira mais rápida, chegar na população. Então, eu não acho que o nosso maior problema vai ser a lentidão do governo em fazer esse pagamento, embora a gente tenha que continuar botando bastante pressão, mas eu acho que de tudo que a gente vê de resposta lenta do governo federal, por exemplo, tenha sido que eles reconheceram a necessidade de fazer isso de uma maneira relativamente rápida. Eu acho que os governos locais, principalmente os governos municipais, eles estão agindo de uma maneira lenta no seguinte sentido. A entrada nessa crise, enquanto a curva está subindo, todo mundo tem visto, todo mundo pode pegar o vírus, todo mundo pode ficar doente. Então, a melhor solução é transferir a mesma renda para todo mundo que é razoavelmente pobre. Então, o problema informacional na entrada dessa crise é um problema relativamente simples, que é um problema de você identificar quem são essas pessoas muito pobres, que é o que o governo hoje enfrenta, porque nem todo mundo está no cadastro único. Só tem que, na saída, o problema vai ser muito mais complicado, porque tem algumas pessoas que rapidamente vão recuperar a sua atividade econômica, o seu emprego, o seu trabalho. Enquanto que outros, temos empresários que podem ter tido um negócio que demorou 10 anos para construir, podem ter perdido boa parte desse negócio e demorar, talvez muito mais lentamente. Algumas áreas turísticas do Ceará, por exemplo, podem demorar muito mais lentamente, pode ser muito mais lento o progresso de recuperação. Então, na saída, a questão do conhecimento e da inteligência vai ser vital. Nós temos que saber quem são as pessoas que estão conseguindo se engajar rapidamente e quais são aquelas que estão sendo deixadas para trás. Então, isso requer das comunidades locais, dos municípios, dos agentes locais, né? Seja do Centro de Referência da Assistência Social, seja da sociedade civil local, um conhecimento fantástico e dinâmico, porque os cadastros anteriores não vão ter informação específica, para identificar quem são as pessoas que estão ficando para trás, de tal maneira que a gente possa estender o atendimento a essas pessoas. E uma outra coisa, eu acho que os governos locais podiam estar fazendo com mais disponibilidade, para que não estão fazendo, são frentes de trabalho. Da mesma maneira, nós estamos em guerra. E na guerra não é hora de parar de trabalhar. Obviamente,
eu tenho que trabalhar de uma maneira saudável. Né? Se na guerra eu vou trabalhar no meio de batalha, aqui eu não vou trabalhar num lugar onde eu posso estar contaminando tudo. Mas tem uma série de serviços, seja de limpeza, de higienização, de saúde, ou de vários outros tipos de atendimento e identificação da população com mais necessidade, a população idosa, etc., que precisa ser feito. Então, tem um monte de trabalho e a gente poderia criar frente de trabalho e criar um programa nacional de geração de emprego durante a crise, de apoio à saúde pública, né? Não que vá contradizer a saúde pública, vai estar sob o comando da saúde pública, de realizar uma série de trabalhos extremamente importantes para hospitais, para centros de saúde e para as comunidades em geral, que a geração desse postos de trabalho gera uma necessidade de administração, de identificação de que trabalhos seriam esses, garantir que esse trabalho está sendo feito, etc., envolve um envolvimento dramático, tanto dos governos locais como da sociedade civil local. Então, eu acho que nós sim temos que continuar pressionando o governo federal para fazer essas transferências, mas nós temos que botar pressão no governo federal para ele fazer um programa mais amplo de financiar os estados e municípios de uma maneira que eles possam fazer uma política mais bem focalizada, mais bem direcionada para aqueles que para criar trabalho para aquelas atividades que precisam de trabalho nesse momento e daqui para frente, e para ajudar na inteligência, na informação e na identificação daqueles que vão precisar, que vão ficar deixados para trás do cuidador nessa saída. O PB. Tem bastante trabalho aí pela frente. Pois é. Não é pouco trabalho, é muito trabalho. Pois é, PB. De alguma forma, vamos dizer assim, o governo federal vou falar só do governo federal, mas nós negligenciamos um pouco a informação sobre o invisível, né? A gente avançou muito no CAD único, construiu essa base de dados e achou que aqui dali seria suficiente para quando nós quisermos focar nossas políticas, né? Mas essa crise mostrou que não é bem assim. Existe aí um exército, né, de trabalhadores informais, invisíveis, etc., que a gente Então, na base do teu raciocínio está a construção o mais rápido possível de um sistema de informações. E que tem que jogar o papel importante são os estados e os municípios nesse processo. Ora, se a gente vê os municípios com dificuldade de cadastrar as pessoas no Bolsa Família, muitas vezes tem um represamento, ainda mais ele construir esse sistema de informação. Então, e além do mais, você tem dito, por que 3 meses? Por que 6 meses? Vai ser muito mais além disso. Pode ser muito mais além disso. Então, torna a solução do problema, PB, muito mais complexa ainda, né? Exatamente. Eu acho que a grande dificuldade não é a quantidade de recursos. Exatamente. Então, um país que tem um PIB de 7 trilhões consegue garantir uma renda razoável para todo mundo por alguns meses. Mas nós vamos precisar saber que nós temos, na verdade, é uma crise de informação. Exatamente. Nós estamos Exatamente. nessa crise sem conhecimento sobre a nossa população. Então, nós não sabemos ajudar, nós não conseguimos canalizar bem a nossa própria solidariedade. Então, é interessante que o governo brasileiro passou a ser, a sociedade brasileira está muito mais solidária do que ela era antes, né? Só que essa solidariedade está batendo no limite do conhecimento que a gente tem sobre a população brasileira. E nisso daí eu acho que o Ceará tem uma certa vantagem, porque o Ceará conhece melhor a população do seu estado, que é a maior parte dos estados brasileiros, inclusive São Paulo. E o conhecimento, né, também, o conhecimento mais geral, mas também
a capacidade de encontrar aqueles mais necessitados. Por exemplo, no ano passado, o governador lançou um programa que você conhece, Cartão Mais Infância, que é um complemento, né, para aquelas famílias com crianças de 0 a 6 anos e dá um complemento do Bolsa Família. Foram selecionados 48 mil famílias, entre os mais pobres dos mais pobres, né, com deficiência na habitação. Olhava também a questão da infraestrutura domiciliar, também, aspectos nesse sentido. Pois é, e teve um trabalho também inicial de onde é que essas pessoas estão. Porque mesmo no cadastro do Bolsa Família, você tinha dificuldade de encontrar, não estava mais naquele endereço, estava em outros locais. E essa construção, né, essa identificação, essa focalização, isso não é simples. Né? Por mais que... Não, e com a crise, ela é muito mais complicada. Exatamente. Agora nós estamos falando de um pequeno empresário, né, que antes, o pequeno empreendedorzinho que a gente estava pegando o recurso do Banco do Nordeste, e estava indo bem obrigado, já fazia 5 anos, 10 anos que ele fez o negócio dele, estava indo muito bem. De repente, veio essa crise e desmontou o negócio dele, e nós vamos ter que ter informações sobre como ajudá-lo a reerguer o seu próprio negócio. Então, é uma informação muito mais complicada do que saber quem está passando conta. Nós temos que, na verdade, poder reerguer uma economia informal. Para isso, nós precisamos de um conhecimento detalhado exatamente de quem são os informáticos. Eu acho que o Ceará e o Nordeste, em geral, tem uma vontade que eu gosto do Nordeste, que sabe muito sobre esses pequenos empreendedores. Outros estados, a gente sabe muito, ou quase nada sobre eles, são realmente e totalmente invisíveis. Então, nós temos que aproveitar esse primeiro momento da crise, onde todos são vulneráveis, para a gente ganhar muito conhecimento, para que a gente possa orquestrar uma saída da crise inteligente e possa canalizar os recursos para esses pobres que mais precisam, sendo deixados para trás, que não necessariamente eram os pobres antes da crise. Então, tem muita gente que vai ser super pobre depois da crise e nem era pobre antes da crise. Né? É só um ponto, PD. Nessa linha da importância do sistema de informações, eu não sei se o governo federal está pensando, porque uma parte estava no CAD único, mesmo aqueles que não recebiam o Bolsa Família, mas tinha uma parte grande que estava lá no CAD único, mas tinha uma parte grande que não estava. Então, entrando agora naqueles aplicativos da Caixa Econômica Federal, era importante depois pensar como é que essas bases de dados vão ser integradas, né? Porque agora a gente tem uma informação muito grande, que houve esse cadastramento da Caixa Econômica Federal para o recebimento do auxílio de pessoas que não estavam no CAD único. Como é que depois a gente vai conseguir fazer essa integração dessas bases de dados? E além disso, João Mário, completando, PB, quando você fala de informação, também tem a inclusão bancária digital, né? Tem muita gente que não estava nos bancos ainda. Exatamente. A primeira coisa é que não basta a gente saber que essas pessoas existem. Né? Exatamente. Alguma dessas pessoas, o negócio delas, a ocupação delas vai florescer rapidamente depois da crise. Elas vão precisar de tanto apoio. Alguns outros que estavam até bem de vida antes da crise podem gastar mais de um ano se arrastando até conseguir reerguer aquilo que eles estavam fazendo. Né? Então, o conhecimento que a gente tem que ter dessas pessoas é muito mais profundo. A gente tem que entender quem nesse grupo vai precisar apoio para comercializar o produto, quem vai precisar de microcrédito, quem vai precisar de assistência técnica, quem vai precisar de mudar a ocupação, ter outra formação. Então, nós vamos ter que entender cada pobre desse um nível de profundidade muito maior, de tal maneira que a gente possa canalizar os recursos que a gente tenha de uma maneira eficaz. Mas PB, o instrumento disponível para o governo federal para fazer isso, com apoio dos estados, são os CRAS, né, os CRES e tal. Mas eles dão mais assistência à família em si, mas eles não formam empreendedores, vamos dizer assim. Né? A gente, talvez
como você falou, no Nordeste, o Banco do Nordeste faça um pouco esse papel com a experiência que ele tem do microcrédito. Mas as outras regiões não temos um sistema que ajude a formar empreendedor, não só auxílio à família em si. Pois é, inclusive tinha município, eu não sei exatamente qual é a situação de funcionamento dos CRAs nesse momento, mas tinha unidades que já estão fechando o CRAS nesse momento, né, onde ele deveria estar mais ativo do que nunca. Exatamente. Porque ele é, na verdade, o órgão governamental com maior capilaridade. Exatamente. A porta de entrada, né, Pepe? Porta de entrada. É a porta de entrada da política Social. Eles têm que passar a se preocupar também com assistência social, mas também com desenvolvimento social, né? Então, e econômico. Então, os agentes do CRAS, eles têm que deixar de ser puramente um assistente social sem preocupação com inserção produtiva. Isso. E passar a ser um especialista, não só em assistência social, mas um especialista em assistência social que leva em consideração a síndrome de inclusão produtiva, porque a saída dessa crise vai ser uma discussão sobre inclusão produtiva. Exatamente. E inclusão produtiva. E, portanto, os agentes e a atuação do CRAS vão ter que ser envolvida nisso. E se não fizer isso em cooperação íntima com o Banco do Nordeste, não fizer em cooperação íntima com as cooperativas e associações comunitárias do seu entorno, que está fazendo sozinho, não vai dar certo. Então, vai depender de uma capacidade enorme da assistência social, do CRAS em particular, de coordenar os esforços das várias instituições presentes. Ele sozinho não vai dar conta de tudo, ele vai precisar de apoio da associação comunitária, da igreja, Sebrae também. do Sebrae, de todo mundo vai ter que coordenar o corpo de tudo isso. O PB, um outro ponto aqui, alguns amigos nossos, economistas, estão sugerindo, né, colocam na mesa do debate, a possibilidade do auxílio emergencial se transformar em algo bem mais amplo, como um benefício universal, né? Essa seria uma transição aí de um novo programa social. Eu não sei como é que você vê essa possibilidade. Né? Não, eu acho que não é uma boa ideia. De novo, eu acho que nós precisamos de um cadastro universal. Nós precisamos que todos os brasileiros tenham um cartão Bolsa Família, chame do nome que você quiser. Todo brasileiro tem que ter um cartãozinho Bolsa Família, porque isso garante a inclusão, uma cidadania financeira para todo mundo. Uma visibilidade, né, diante ao governo, né? Se tornar visível, né? Exatamente. É uma possibilidade do governo ter solidariedade com aquela pessoa. Exatamente. Então, todos os brasileiros... Todos, ricos e pobres, todos? Todos os brasileiros têm que ter um cartãozinho, né, que é a conexão dele com o governo brasileiro. Certo? Ele podia pagar um imposto de renda via cartão. Entendi. O cartão podia ser nas duas direções. Ele paga, ele se relaciona com o governo via esse cartão. Todos os brasileiros têm esse cartão. Excelente ideia. Agora, se isso já tivesse, depender, já teria sido resolvido por esse problema do auxílio emergencial, né? Exatamente. Aí, se ocorrer se ocorrer uma seca no Nordeste, ou se ocorrer uma enchente em Minas Gerais ou em Santa Catarina, ou no Rio de Janeiro, a gente utiliza esse cartão para atender as pessoas que foram atingidas por aquela eventualidade. Então, esse contato digital, rápido, íntimo, entre o Estado e as pessoas, ele é absolutamente fundamental e é um grande problema da nossa entrada na crise. Agora, uma vez que eu tenho essa conexão, eu não preciso
noção da natureza da pobreza de cada brasileiro, que a pior coisa que a gente pode fazer é assim, olha, vamos ignorar os pobres. Certo? Assim, é como se os hospitais dissessem o seguinte, manda todos os doentes para casa e manda para eles um cheque de não sei quantos reais. Deixa eles se virarem. Não, não é isso. Então, os nossos pobres, eles precisam de atendimento. Customizado, né? Eles precisam de uma coisa customizada. Eles precisam fazer aquilo que o Banco do Nordeste faz. Senta com cada um, tem uma gente que vai visitar cada um, vai entender a natureza da pobreza daquele um e vai ajudar ele naquilo que ele precisa para sair da pobreza. Nós temos milhões de pobres, mas a pobreza de cada um é Diferente. prática, é diferente. Então não tem remédio, não tem uma vacina geral que vai vacinar todo mundo contra a pobreza. Nós temos que tratar cada um individualmente. Como a nossa pobreza é indígena, a nossa pobreza certamente indígena, nós temos como identificar cada um e entrar em contato com cada um, descobrir qual é a necessidade de cada um, construir um plano de desenvolvimento individual de cada um para incluir o cara positivamente. Então, o canal de comunicação é essencial, porque antes de dar todo esse atendimento, nós temos que aliviar a pobreza do cara. Né? Não adianta o cara estar passando fome e dizer falar com ele sobre mentira. Primeiro, vamos aliviar a pobreza dele. Para isso a gente tem esse cartão. Mas esse cartão é um pequeno alívio da pobreza para a gente começar a conversar com ele, fazer um plano de desenvolvimento individual e promover a inclusão produtiva dele, porque afinal de contas, todo brasileiro tem direito humano a ser capaz de produzir aquilo que ele precisa para atender as suas necessidades e não precisar da solidariedade governamental. O PB, nessa perspectiva, quer dizer, de identificar, né, a característica que torna aquela pessoa ou aquela família pobre, quer dizer, a ideia de construir até um plano familiar de superação da pobreza, e além da família em si, o entorno dela é muito importante, né, das características do entorno. Né? Não, certamente, absolutamente, isso é importantíssimo de lembrar. Né? Muitas vezes, se você está num grande centro urbano, em geral você é pobre porque você não está conseguindo aproveitar as oportunidades que existem no seu entorno. Né? Mas, às vezes, você está numa área geograficamente com grande dificuldade de se desenvolver e que, se a comunidade como um todo, né, se é um arranjo produtivo local, se é uma cooperativa, não sai da pobreza, ninguém ajuda a conseguir sair da pobreza isoladamente. Né? Então, você precisa não só dos agentes de desenvolvimento familiares, né? Mas você precisa de um agente de desenvolvimento local. Né? Em certo sentido, deveria ser uma das responsabilidades do SEBRAE, e, inclusive, existe na nossa legislação a ideia de ter em cada município um agente de desenvolvimento local responsável por identificar os arranjos locais e as possibilidades de desenvolvimento. Mas é absolutamente verdade de que nem sempre a pobreza de uma família, da dificuldade dela de aproveitar oportunidades que existem no seu entorno, às vezes é falta de oportunidades no entorno e de precisar de uma coordenação entre várias famílias e agentes local para gerar isso. Gilmar, tem algum ponto aí? Não, só reforçando esse ponto aí do agente de família, né, eu acho isso extremamente importante. O Brasil ainda não conseguiu avançar, mesmo os CRAS que poderiam fazer algum tipo, esse papel de muita dificuldade ainda de financiamento. Mas eu acho muito importante esse ponto, que cada família tem seu detalhe específico, a pobreza não é igual e essa ideia de o agente familiar construir junto com a família um plano de desenvolvimento é muito importante e é um ponto que talvez
olhando essa crise, o Brasil avance mais nessa direção. O Ricardo, para a gente já ir nos finalmente, quero lhe tomar muito seu tempo, mas você chamou a atenção um ponto que realmente vale a pena a gente parar para pensar. Quer dizer, essa pandemia e esse lockdown, ele produziu meio que um freio de arrumação na sociedade. E uma coisa que você chama atenção é a forma de se relacionar no trabalho. É a aglomeração que o cidadão tem ao ir trabalhar, a maneira que ele trabalha aglomerado. Quer dizer, a forma de trabalhar ela vai ter que ser diferente daqui para frente. Né? E a tecnologia está aí para ajudar nesse processo. De alguma forma, tu acha que isso vai ajudar a antecipar um pouco o futuro, né? Buscando. Porque essa pandemia veio, mas outras poderão vir da mesma forma. Né? Exato. Essa pandemia serviu para ajudar a gente a entender que a gente faz um monte de coisa errada. Né? Então, a gente organiza o trabalho de uma maneira obsoleta, a gente organiza a educação de uma maneira obsoleta. Né? Isso que a gente está fazendo aqui agora, talvez a gente estivesse fazendo. Exatamente. A pandemia, a gente já podia estar fazendo isso antes, teria mais debates, discussões como essa com vocês. Então, eu acho que a forma de a gente se divertir, né, provavelmente vai ser diferente. Né? A forma de transporte urbano funcionar, com ônibus e trens e metrôs hiperlotados, provavelmente não vai ser mais aceitável, já não ia ser aceitável, vai ser totalmente impossível de ser aceitável. Né? Então, eu acho que a gente vai repensar uma série de coisas que nós já devíamos ter pensado. Né? Então, nossos vários métodos de higienizar ambientes, etc., vão ser repensados. Então, isso vai trazer, obviamente, mudanças que vão estar aí para sempre. Eu queria ressaltar uma outra, claro, se eu puder, Claro. que é um lado da solidariedade brasileira. Eu acho que a solidariedade brasileira estava meio adormecida. Com essa pandemia, eu acho que a gente teve um surto maior de solidariedade para resolver esse problema. Eu acho que a gente tem que aproveitar esse surto e reconhecer que esse não é o nosso único problema. Nós temos que lembrar que, por exemplo, só vítimas de homicídio, nós temos 50 ou 60 mil jovens que são mortos todo ano. Isso é mais, porque provavelmente nós vamos ter, ou certamente mais que nós vamos ter com essa pandemia no Brasil. Então, isso nós fazemos todos os anos, e com jovens, e nós não iniciamos um grande processo de combater esses homicídios com a velocidade e com a solidariedade que nós estamos fazendo agora com relação à pandemia. Então, eu acho que esse evento, além de todas as mudanças de hábitos tecnológicos que ele vai trazer, ele está sendo um ensinamento importante para a sociedade brasileira, um exercício de solidariedade importante. Eu espero que a sociedade brasileira incorpore e comece a aplicar isso, lidando com o meio ambiente e combatendo a violência e outras questões sociais do Brasil. Ô, Ricardo, já encaminhando uma reflexão final, também o Gilmar também fica à vontade de depois já também colocar, e virando um pouco essa página, a gente indo para o capítulo Ceará, o sucesso da educação no ensino fundamental do estado de Ceará, grande parte tem a sua colaboração. Lá em Sobral, desde o final da década de 1990, início da década de 2000, o Instituto Ayrton Senna estava presente, ajudando. Conversei muitas vezes com o Cid Gomes, o prefeito daquela época, e todos os outros gestores, né, que fez com que Sobral tivesse esse grande desempenho inicial. Depois isso se espalhou para todas as cidades, né, do estado e
e teve continuidade com outros governadores. Quer dizer, nós conseguimos avançar muito na educação do ensino fundamental e já chegando agora no ensino médio. E eu lembro uma vez que você esteve aqui conosco e você disse para o governador uma coisa muito interessante que eu nunca esqueci e que talvez seja mais importante agora nesse momento. Você disse o seguinte, ó, o Brasil não se copia e não se cola. Onde está vendo boas políticas, se copia, se adapta e se cola. Não precisa inventar, sair do zero e cometer todos os erros que aquele gestor cometeu, uma espécie de learn by doing que ele adquiriu, para transportar isso. Nesse momento, daqui para frente, de mais restrição fiscal, de mais dificuldade, nós não podemos perder um centavo em desenhar uma política errada. Né? Então, por que é que essa boa política, no caso da educação do Ceará, a gente não consegue copiar e colar com eficiência em outros estados? Porque, é como você disse, o capital humano, de alguma forma, vai ser perdido nessa pandemia. E você precisa recuperar isso com uma velocidade muito grande. Né? Pois é, esse eu acho que é um dos graves problemas brasileiros em educação, ele é muito grave. Talvez em saúde ele seja menos grave, tenha conseguido lidar muito bem, em certo sentido, com a AIDS, até com a Zika, e agora talvez a gente consiga ter um enfrentamento eficiente dessa pandemia. Na educação, nós temos uma tradição de que cada escola é uma escola, e que o que funciona na sua escola não me ajuda muito a fazer a minha escola funcionar. Né? Então, nós temos muito pouca tradição em difusão de melhores práticas. E nós temos, na verdade, instituições nacionais que se preocupam muito pouco em aprender com quem fez bem e incentivar quem está fazendo mal a copiar quem está fazendo bem. Então, na verdade, a difusão das coisas que o Ceará fez, por exemplo, na relação do Ceará com os municípios, Isso. né, que Pernambuco está copiando, que o Espírito Santo está copiando, não foi mediado pelo governo federal. Então, curiosamente, os estados e os municípios estão se dando conta de que eles individualmente precisam fazer relações bilaterais para aprender coisas. Quando, na verdade, você tem o INEP, os melhores centros educacionais do mundo, né, renomados, com capacidade estatística fantástica, mas o INEP ainda continua achando que ele inventa uma política, às vezes até copia essa política do Ceará ou de outro lugar, e manda essa política para todo mundo. Né? Em vez de, na verdade, ser um centro de melhores práticas, ou seja, um centro que documenta as melhores práticas que acontecem no país e difunde isso para os diversos lugares. Né? O Chile, por exemplo, ele, a cada ano ele escreve um livrinho que chama Sequela. E nesse Sequela, o que o Chile faz é o seguinte, o Chile, em vez de, são assim, 10, 20 dicas de uma boa escola. Como que ele faz isso? Ele visita as escolas com melhores desempenhos do país e vai lá não para ensinar, vai lá para aprender. Ele aprende, documenta isso e difunde para todo mundo. E para todo mundo utilizar e dar assistência técnica para que aqueles que querem usar aquilo possam adaptar aquilo às suas necessidades. Então, eu acho que o Brasil tem ótimos educadores, ótimos exemplos de boa educação, né? E como você colocou, infelizmente, esses melhores exemplos, esses fantásticos exemplos, não são devidamente documentados, difundidos, chamados à atenção e, mais do que isso, nós não temos nenhum sistema de incentivo para que essas melhores práticas sejam adotadas. É surpreendente, por exemplo, que o Ceará tem esse sistema todo do DCMS, que dá incentivos para melhores práticas, e isso não foi copiado pelos outros estados. Então, lentamente, caindo a ficha, todo mundo podia fazer isso,
em certo sentido, é uma coisa relativamente simples de fazer, e eu acho que agora o Pernambuco parece estar começando a fazer também, mas é um exemplo de prática onde, no caso da difusão de melhores práticas, não adianta você simplesmente dizer para as pessoas que existem boas práticas e onde elas estão. A pessoa também dá incentivo para o cara usar a prática. Né? Então, o Ceará foi inteligente no sentido que não só documenta e difunde essas melhores práticas, mas ele dá incentivo para que as pessoas corram atrás e implementem essas práticas. O governo federal ele nem documenta essas práticas, nem difunde, nem dá incentivo para que as melhores práticas sejam implementadas, embora tenha o melhor sistema de monitoramento, os melhores sistemas de monitoramento do mundo. Então, nós, sem vergonha alguma, participamos de PISA e de todas as pesquisas internacionais para chegar sempre em último lugar e estarmos totalmente bem informados sobre exatamente que existem escolas espalhadas pelo interior do Brasil com excelente desempenho. No meu caso, por exemplo, a gente Focal dos Alves, ali na fronteira do Piauí para o Ceará, que tem todas as medalhas das Olimpíadas de Matemática, língua portuguesa, etc. E é uma escolinha ali no interior do Piauí, entendeu? É quando a gente copiar o que eles estão fazendo. O Ricardo, eu tinha lhe pedido 30 minutos, a gente já vai com 50, né? Eu já estou encabulado aqui de ocupar tanto seu tempo, né? Mas eu quero aqui agradecer, eu acho que o João Mário tem alguma palavra final ainda, mas agradecer fortemente. E uma coisa bacana que você falou, quer dizer, a gente está fazendo isso pela primeira vez, né? Por, por que a gente não pensou nisso antes? Precisou ter esse meteoro aí, porque seu tempo é muito né, disponível, muito limitado, e você vir aqui ao Ceará era sempre mais difícil. Mas a gente poderia ter né, esse momento aqui, que isso aqui, a gente faz essa gravação, difunde para todos os professores, gestores públicos, quer dizer, é algo que talvez realmente a sociedade brasileira e mundial também ela vai sair daqui um pouco diferente, né, dessa coisa. João Mário, tem alguma palavra final para o professor Ricardo? Não, também só agradecer, Flávio, o convite, que é sempre um privilégio aqui ouvir o Ricardo, muita lucidez nas apresentações que faz, nas ideias que ele coloca e tal. E eu acho que eu vou finalizar com essa frase que ele colocou, né, que a gente, com a crise, a gente aprendeu que estávamos fazendo muita coisa errada. Então, é um momento agora de aprender. Você deu esse exemplo aí de copiar boas práticas, eu dou um outro exemplo da gente com os recursos públicos, ter melhor cuidado nas políticas públicas, sempre monitorar, melhorar a avaliação das políticas públicas. O Brasil gasta muito recurso com políticas públicas ineficientes, que não são avaliadas. Enfim, então a gente tem uma oportunidade agora que com essa crise toda, a gente rever algumas práticas e melhorar muito o uso do recurso público nos países. Obrigado aí pelo convite. Ricardo, uma palavra final aí só para a gente se despedir. E quando passar essa confusão toda, você prometeu vir aqui. A gente já tinha, inclusive, combinado o restaurante, mas felizmente a pandemia não deu certo. Não, eu queria agradecer aí, claro, João. ao Mário pela oportunidade de conversar com vocês, sempre muito estimulante, e chamar a atenção de que o IPES assim, é um centro de referência aí, brasileiro, mundial, tem feito um trabalho fantástico nesse momento em que a gente precisa de informação, é importante reconhecer que IPES, Banco do Nordeste, o Ceará tem parabéns. E eu acho que se vocês não tinham dúvida de que investir no teste e ter mais informação sobre a economia, a sociedade, as famílias cearenses era uma grande. Vocês são um dos estados que mais conhece o próprio estado, eu acho que vocês têm que aprofundar mais ainda essa preocupação. Eu acho que o Ceará é um exemplo do Brasil de como um estado se autoconhece e torna essa informação disponível para todo mundo.
e que pode permitir você fazer uma política pública mais eficaz. Então, eu acho que a essa crise toda mostra que vocês estavam no caminho certo. Então, aprofunda o processo que você viu caminhando, eu acho que é o caminho certo. A inteligência pública. A inteligência pública, né, Ricardo, vai ser cada vez mais agora sendo chamada à tona, né? Necessário. Exatamente. Essa crise é uma crise de inteligência. Conhecimento sobre a população. Quem precisa, onde está, o que precisa. Né? Tá bom, um abraço.